E vem conferir a crítica do filme Rivais. E eu finalmente consegui assistir um dos filmes mais esperados desse primeiro semestre de 2024. E esse filme é Rivais, principalmente por ele ser protagonizado pela Zendaya. E por isso muitas pessoas foram interessadas em querer conferir o filme da atriz. Para mim, ele era um dos filmes que eu estava mais ansioso para assistir, não pela Zendaya, ela é um dos motivos, mas é principalmente por causa do diretor, o Luca Guadagnino. Porque para quem não sabe, ele tem uma filmografia que eu acho fantástica, com nenhum filme ruim até agora, incluindo, já posso falar, Rivais, que foi um filme que eu gostei bastante. Mas além de Rivais, ele também tem na sua filmografia filmes como Me Chame Pelo Seu Nome, Suspiria e Até os Ossos. E você pode perceber facilmente na filmografia do diretor que ele é aquele típico diretor que ele gosta de tratar de relacionamento de pessoas de formas diferentes. Me Chame Pelo Seu Nome é a descoberta da sexualidade de uma pessoa. Até os Ossos é a parte do romantismo e também do amor entre duas pessoas, sendo que eles são canibais. Suspiria também fala muito da descoberta do corpo, da descoberta de quem a pessoa é no mundo através de algumas loucuras que tem no filme. E ele gosta de brincar muito com a ideia da descoberta da sexualidade, da descoberta do corpo e mais do que isso, da descoberta de quem você realmente quer ser na sociedade. E Rivais é muito sobre isso. Ele pega o conceito do tênis e uma partida não do tênis em si, mas do esporte em geral, para poder fazer com que ele discuta a parte da vida daquelas pessoas que estão ali e também um pouco sobre a sexualidade deles, e isso é muito interessante, é muito legal como o diretor consegue fazer isso de uma forma muito interessante dentro do filme. Eu também gosto muito da escolha do tênis para ser o esporte, para poder realmente conversar com a discussão que ele quer. Porque o tênis, ele acaba sendo um esporte muito individualista, onde você depende de você para você conseguir poder mostrar o seu desempenho máximo ou quem você realmente é. Se você coloca outros esportes, ia virar um esporte muito de equipe e muito coletivo e não ia passar a mensagem que ele quer. Quando você coloca o tênis, você praticamente coloca uma batalha de um contra o outro e mais mostrando a habilidade daquelas pessoas. E isso eu acho muito interessante, porque o tênis, ele é só uma desculpa para a gente poder falar sobre coisas muito mais interessantes e muito mais relevantes que o diretor tem como contar. Eu admito que o filme demorou um pouquinho para me pegar, principalmente pela forma como o Luca Guadagnino resolveu contar sua história. Eu acho que ele ficou com um pouco de medo que se fizesse a história de forma cronológica, que seria aquele começo, meio e fim, acabando com uma partida de tênis, seria algo um pouco clichê e não passaria a mensagem total que ele quer. Passaria muito a ideia que o tênis é o principal do filme e não é essa ideia que ele quer passar. Ele quer só a desculpa do esporte para falar de coisas maiores. Então o que ele acabou fazendo? Ele mudou um pouco a cronologia do filme. Ele mudou um pouco a parte temporal de como o filme ia contar sua história. Então a gente vai e volta na história daquelas pessoas, começando com a partida final e depois a gente já vai voltando como eles se conheceram, como o Art e o Patrick se conheceram e depois conheceram a Tasha. Então a partir daí você começa a conhecer um pouco sobre eles, um pouco sobre ela, aí volta um pouco pro jogo, pula para 25 anos, para 10 anos na frente, aí depois volta quando eles são mais jovens, e essa diferença de tempo eu acho interessante para contar a história, mas eu acho que no começo o Luca Guadagnino não estava conseguindo trabalhar muito bem isso, eu acho que ele não conseguia passar muito bem qual parte temporal a gente estava, mesmo que visualmente você consiga ver a diferença de cabelo, a diferença na barba e até a aparência que parece um pouco mais velho, esse começo, a parte temporal não me agradou muito, porque eu acho que não funciona tão bem como ele queria. Eu acho que gera mais confusão do que realmente focar no que precisava, que é o relacionamento daqueles três. E como começaram com os jovens que eram apaixonados pelo tênis, até chegar no que eles acabaram se tornando, que era praticamente rivais, onde dois melhores amigos se apaixonam por uma mulher e essa paixão acaba meio que destruindo a amizade. Então você começa a discutir um triângulo amoroso e praticamente um trisal entre isso. Você consegue perceber como isso acaba com a vida deles, como isso influencia a vida deles, desde o primeiro momento que eles se conhecem até o último. E isso eu acho que a parte temporal do começo me atrapalha um pouco. Mas algo que faz com que o filme funcione muito bem seria os três atores principais. O filme tem um elenco em volta, mas que não é tão trabalhado assim. O foco realmente é no trisal, é no triângulo amoroso que envolve a Tashi, o Patrick e o Art. Bom,
Vou começar falando um pouco sobre a Tasha, porque é a atriz mais conhecida dos três, pelo menos pro público de modo geral, que é vivida pela Zendaya. Quem reclama da Zendaya ou não acha que ela é uma atriz tão boa como ela é, realmente tem que repensar isso, porque eu acho ela uma atriz fantástica. E não pela sua atuação em Euphoria. Ela consegue mostrar ao longo da sua carreira que ela consegue trazer atuações diferentes. É só você ver ela em Duna que ela entrega uma atuação diferente. E aqui quando você assiste Rivais, você vê mais uma excelente atuação dela. De uma pessoa de alto nível de atuação, mas de uma personagem que precisava ter o esporte em alto nível e que mudasse a vida dela. E ela é praticamente o esporte, a motivação da vida dela e ao mesmo tempo a motivação de quem está à sua volta. E isso é muito interessante. Como trabalha a personagem dela para ser realmente a pessoa que controla tudo, mas ao mesmo tempo ela tem um motivo para ser aquilo. Desde pequena ela sempre foi uma pessoa que foi jogada no esporte competitivo de uma maneira onde sempre colocaram uma pressão em cima dela. E a Zendaya tinha que entregar emoções diferentes. Ela tinha que conseguir fazer com que a gente entendesse todos os lados daquela personagem. E é muito interessante como ela consegue fazer isso. Principalmente quando ela tem meio que desabar e soltar um pouco aquele escudo forte que a personagem tem e mostrar que ela tem sentimentos, que ela realmente sofre com tudo aquilo. Isso eu acho muito bom. Eu acho a atuação da Zendaya incrível aqui. Mas não fica muito atrás da atuação dos outros dois. Tanto o ator que faz o Art, que é o Mike Fast, que eu já tinha conhecido ele no filme Amor Sublime Amor, lá dirigido pelo Spielberg. E lá ele já tá muito bom. Ele não é o principal ator do filme, mas lá ele já consegue entregar muito bem camadas diferentes para um ator que tinha que passar em épocas diferentes. E aqui ele passa muito bem isso. Mas já que o personagem dele tem que ser alguém que ele é muito mais controlado pela Tasha, ela acaba sendo alguém que é muito mais seguindo o que tem que fazer para conseguir ter o melhor na sua vida, você vê que às vezes ele não consegue entregar o máximo da sua atuação. Mas ele é um ator que ele realmente é muito bom. Aqui ele tá muito bem, ele faz muito bem o seu papel, e eu acho que ele é um contraponto incrível pro personagem do Patrick, que é vivido pelo Josh O'Connor, que eu já tinha conhecido ele no filme Emma, mas não lembrava muito bem do ator. Eu acho que é muito legal, porque eles fazem, o Luca Guadagnino, ele faz uma brincadeira muito legal, que é mostrar a personalidade deles fora das quadras, e quando estão em quadra, a personalidade também reforça no jogo. E o Josh, ele consegue passar uma parte de um cara que é mais charmoso pro Patrick, alguém que realmente parece que não liga muito pro que tá acontecendo, mesmo que ele tenha uma seriedade, mesmo que ele tenha uma vontade de estar no esporte, você vê que ele tem uma vida diferente do Art. E esses atores conseguem passar muito bem esse contraponto de um pro outro, fazer com que eles fossem melhores amigos, fossem rivais, e dentro da quadra isso também é visto, pela forma como eles jogam. O Art é alguém que parece que, apesar de já estar muito forte na sua carreira, ele consegue realmente ser um cara mais sério dentro da quadra. Parece que todo o movimento dele tem que ser muito pensado. Enquanto o Patrick é alguém que parece que joga mais leve. Inclusive, eu gosto muito dessa brincadeira de como o Luca faz dentro do seu filme, como ele trabalha os personagens até dentro do jogo, de como parece que é um talento natural com alguém que treina muito. O Art parece aquela pessoa que ele treina todo dia para conseguir ser o melhor que ele tem. Se ele não treinar, ele não vai conseguir chegar lá. Então sua alimentação é regrada, sua noite de sono é regrada. O Patrick, ele é o oposto. Ele é um cara que não tem o dinheiro como ele poderia ter, porque ele não chegou na fama que ele queria ter. Então, ele é alguém que sai para beber à noite, ele fuma, ele é um cara que dorme no carro, ele não tem uma vida de um atleta realmente como deveria ter. Mas ele consegue, por exemplo, se igualar com o Art, porque ele tem um talento natural. E isso é legal porque você vê na quadra como cada um se esforça mais que o outro, e ao mesmo tempo isso mostra muito fora da vida. Como o Art parece alguém que ele tem que se fortalecer mais sempre para conseguir o objetivo. E o Patrick, pelo charme, pelo carisma que ele tem, ele consegue brincar muito mais para chegar onde ele quer. E isso eu acho muito interessante. Mas aí a gente entra em outro problema do filme, que é as partidas de tênis. O filme, ele tem uma grande linguagem do tênis. E o final do filme, que eu não vou falar aqui, é muito bonita a cena final. Mas eu não gosto de como o tênis, ele é passado dentro do filme. Eu não consegui sentir a emoção de uma partida de tênis, de que em algum momento alguém poderia perder, ou torcer para alguém dentro da quadra. E eu acho que isso seria fundamental. Tudo que o Luca Guadagnino consegue fazer fora das quadras, é fazer com que a gente veja o filme, e volta e meia até consiga torcer para um personagem, torça para outro, se veja dentro da história, e isso é muito incrível para o filme como um todo. Dentro das quadras eu não sentia a mesma coisa. O que eu sentia é o que eu já sentia fora dela, pelos personagens que eu ia conhecendo ali. Mas quando você vai vendo o jogo, eu acho que poderia ter
mais emoção, escolhendo uma partida que não é tão decisiva para eles. Então a partir daí você vê que a câmera teria que dirigir de uma forma melhor. Tem uma cena de transição que é incrível, onde ele mostra praticamente uma visão de primeira pessoa, onde você vê como o jogo é feito, mas quando você sai dessa visão, você vê que poderia ter algo a mais, poderia ser um jogo mais emocionante. E eu senti um pouco de falta, e isso me incomoda um pouco. Outra coisa que eu queria ter visto um pouco mais é na forma fora dali, porque o Art é alguém que ele é muito famoso, ele tem patrocínios, eu acho que isso poderia ser um pouco mais mencionado e também mostrar um pouco mais da mídia. Volta e meia mostra a Tasha vendo a mídia deles e vendo como que a imprensa fala do Art, mas a gente não vê muito como realmente fala sobre ele. Gostaria de ver um pouco mais, porque ele é um atleta que tá caindo um pouco de rendimento, isso eu gostaria de ter visto mais, mas de novo, é um filme muito bom na sua trilha sonora, com uma excelente direção, com um ótimo roteiro, com excelentes atores. O filme tem problemas? Tem. Eu acho que ele poderia ser melhor em alguns pontos, mas mesmo assim é um filme que com certeza vale a pena e pra mim é mais um acerto do Luca Guadagnino. Concluindo, Rivais poderia ser melhor do que ele foi, mas isso não deixa do filme ser ótimo. É um filme que mais uma vez mostra o excelente diretor de Luca Guadagnino onde até agora fez alguns filmes e todos eu gostei bastante, ou pelo menos nenhum é ruim. E por isso que eu fecho o filme Rivais com uma nota 8 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Rivais? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.